O título da mensagem nessa noite é Desperta Igreja. Nós vamos começar lá no livro de Juízes. Abre a sua Bíblia em Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Antes vamos orar. Pai eterno, Deus de amor, eis aqui a tua noiva, o teu povo, eis aqui minha vida, Senhor. Usa-me, Pai, saca-me da tua aljava, Pai. Ah, meu Deus, independente das nossas fraquezas, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha transformar todos aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua vontade prevaleça, que a tua palavra seja revelada. E no meio dela, os teus sinais que a acompanham, no nome de Jesus. Juízes, amém? 4, a partir do 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Até aí. O 5. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas causas, as suas questões. Aqui nós vamos ver então que é um momento específico que Deus revela o povo clamando novamente. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vamos ver uma sazonal, né, de altos e baixos. Um povo mais próximo, um povo mais distante de Deus. Um povo que ora e um povo que não ora. E aí vemos que a história de muitos homens que foram pontuais em tempos de guerras. Épocas que o povo de Israel oscilava em obedecer a Deus. Então, nós vemos aqui que para que eles não se distanciarem tanto, no livro de Juízes nós vamos ver Deus levantando vozes proféticas, vozes de destino, pessoas de carne e osso, como eu e você. E Deus posicionando-os com um propósito específico. Então Deus levantou Sansão, Jefté, Gideão, Otoniel, Eude, entre vários outros homens. E no meio de todos esses homens, Deus levanta uma mulher, a profetisa Débora, também juíza. E nós podemos olhar aqui que essa talvez seja a primeira voz de autoridade dada à mulher no Antigo Testamento. E aqui, no meio desses desencontros do povo de Deus, nós vemos a graça de Deus permeando o tempo todo. Porque a natureza do nosso Deus é amor. Deus é justo, mas Ele é amor. Então, a graça dele está sempre permeando as histórias bíblicas. Esse texto que nós lemos aqui, ele nos apresenta um ciclo de angústia vivido pelo povo de Israel. Um ciclo aberto pela rebelião. O povo resolveu não ouvir a voz de Deus, não obedecer. Abriu-se um ciclo de 20 anos de angústia, de dor e de muita tristeza. Sim, queridos, porque a rebelião também abre ciclos. Não é só a obediência abre ciclos de honra. Mas a desobediência, a rebelião, que é o mesmo pecado de feitiçaria, segundo a Bíblia, a rebelião do povo de Deus em relação à vontade dele, abre ciclos de muita tristeza. E o povo de Deus estava vivendo há 20 anos
Depois da morte de Eude, 20 anos de opressão, de perseguição, de escassez. A palavra do Senhor nos informa que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Por que é tão difícil a gente fazer o que é bom aos olhos do Senhor? Isso é bom para nós, isso é bom para o nosso futuro. A resposta está na queda. A resposta está no pecado, na natureza caída do homem. Mas aqui nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra que Deus ouviu o clamor. Aqui o ciclo da tristeza, do choro, também tem propósito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer que o choro ele tem um propósito de nos conduzir a um lugar em Deus. Porque se aquele povo havia se rebelado, então houve uma consequência. Mas a consequência do erro não é eterna. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor irá prevalecer na sua e na minha vida. Porque Deus é assim. Ele é Pai. Ele enviou o único Filho dele para vir aqui nos salvar de nós mesmos. Nos salvar da nossa natureza. A terra foi amaldiçoada, queridos. De fato, ela produz naturalmente espinhos e abrolhos. Quem gosta de mexer com terra aí? Nós precisamos cuidar, né, das plantas. Deus fala tanto, né, quando a gente está mexendo. E a terra nos ensina muito. Se você deixar para lá e não colocar a sua mão, vai dar flor bonita? Vai dar aquele jardim lindo? Vai dar algum fruto? Eu estou pelejando com um pé de limão lá na minha casa. Em nome de Jesus vai dar fruto. Eu vou colher limão naquele pé. Mas precisa de cuidado. E Deus tem dado a nós o cuidado dele para que a gente também gere fruto. Frutos que glorifiquem a Deus. Então esses 20 anos, Deus estava mexendo na terra do coração desse povo. Mas ele já estava lá no calendário dele, na agenda dele, o tempo de levantar a voz profética de uma mulher. Olha que Deus poderoso, que nunca menosprezou a figura da mulher, a voz feminina, que jamais nos deixou de lado. Um Jabim, né, já havia sido derrotado por Josué. Esse Jabim que nós lemos agora no texto, não é o mesmo Jabim do texto de Josué. Porque Jabim não é um nome próprio, mas um título de dinastia. Assim como Faraó, César, Herodes. Então, era um lugar de poder, uma cadeira de poder. E aquele que a ocupava, carregava aquele nome. Então, esse Jabim estava massacrando o povo de Israel. Foi o próprio Deus que permitiu essa opressão durante 20 anos. Deus usando a mão do adversário para melhorar a terra do coração do povo dele. Esse Jabim exercia o poder de aterrorizar Israel com o seu poder político e bélico. Nós acabamos de ler que ele tinha um exército que contava com 900 carros de ferro. Os carros de Jabim passavam e tudo estremecia. O barulho que esses carros faziam, a Bíblia diz que atormentava o povo. Era um espírito de intimidação. Mais ou menos o que as nações fazem. Olha aqui meu exército. Quando lá na Coreia do Norte, eles vão e mostram lá todo o aparato deles, para ninguém se meter com eles. Quando a China resolve também mostrar como é o exército, quando os Estados Unidos mostram o poder bélico. Nada diferente disso daqui. As nações se levantam contra o senhorio do nosso Salvador Jesus. Estão todos querendo ter o poder acima de todo outro poder.
Todos querendo mostrar o que podem fazer, mas só há um Rei dos reis, Senhor dos senhores, só há um reino perpétuo e inabalável. A este reino nós servimos, a este reino nós pertencemos. Tudo mais vai se dobrar, todos os reis da terra se dobrarão. E Jesus Cristo está conduzindo todo o plano de salvação. Aqui nós vemos os carros de Jabim traziam uma intimidação ao povo, um povo que chorava e gemia, um povo que já sofria isso há 20 anos. Vamos para Provérbios 29, 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Essa palavra é imutável. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não volta vazia. Nunca duvide de uma palavra bíblica, de um versículo, por mais que ele te confronte, por mais que ele escancare o quanto você está errado. Não duvide, aqui existem palavras de vida eterna, princípios inquebráveis. Isso daqui a nossa nação está vivendo. Mas olha, foi Deus que colocou lá, tá? Porque a Bíblia também diz que o poder emana de Deus. Todo poder vem dele. Todo poder e autoridade. É Ele que outorga. É Ele que concede. Ninguém senta numa cadeira para ter poder para decidir com uma caneta poderosa, se não foi Deus que permitiu. Mas Deus está permitindo, por que será, queridos? Quando o povo estava distante, quando aquele povo mostrou um coração rebelde, quando morreu Eude, Deus deu 20 anos de opressão, de tristeza, de dificuldade, de escassez financeira. Porque a palavra dele não falha. Em cada página da Bíblia, nos deparamos com a misericórdia e com a graça do Senhor. Sim, a misericórdia e a graça do Senhor seguindo o seu povo. Então, ainda que as circunstâncias imediatas possam estar tão difíceis, você veio aqui para ouvir a misericórdia e a graça do Senhor vai mudar essa história. Deus vai levantar uma voz de destino na nossa geração. Ele já está levantando. Só pode fazer isso a igreja. Débora aqui, então, é uma figura da igreja. A igreja que profetiza. A igreja justa. Uma igreja que Deus justifica. Uma igreja que tem sabedoria para tomar decisões na vida. Essa igreja transforma o cenário. Em cada uma dessas passagens bíblicas, nós vamos ver esta frase aparecer. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, o povo clamou, como o Senhor diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu do céu vou ouvir o clamor. Um povo que clama e que muda suas atitudes. Não adianta só clamar, você precisa ter fruto de arrependimento, mudança de atitude. Mudanças de atitude mudam cenários, sabia? Eu creio que Deus permite a dor para que a mudança de atitude aconteça. E aí, a partir de um verdadeiro arrependimento, Ele ouve o clamor. Chegou então o tempo que aquele povo clamou. Quando o povo de Deus clama a Ele, o plano de salvação entra em ação. Deus sempre provê o escape. O arco do inimigo já foi quebrado de eternidade a eternidade. O laço do passarinheiro já foi desfeito na cruz do Calvário. Por que que quando a gente vem receber essa palavra, a gente está recebendo-a de eternidade a eternidade? Porque Deus já sabe
O contexto que nós estamos vivendo agora, Deus já conhece. Deus já sabe o final dessa história. Deus já sabe como vai conduzir todas as coisas. E então, quando a gente olha para a história bíblica, a gente pode ver um reflexo da nossa história. Sim, o arco do inimigo também foi já lançado por terra. Sabe como Deus começou a destruir o poder de Jabim? Esse todo-poderoso que tinha ali uma caneta na mão. Na verdade, nosso Deus é o todo-poderoso. Mas no transcorrer da história, alguns homens foram considerados com esse título de todo-poder. Mas o que é o homem neste mundo? Pode ser dado a ele todo o poder, mas uma enfermidade tira o poder dele. Se fechar o olho e não abrir mais, acabou o poder. É tudo uma ilusão. Os filhos de Israel subiam até Débora. Ela sim era instrumento nas mãos de Deus para levar os filhos de Israel a lugares mais altos. Então Deus começou a destruir o poder de Jabim com uma família que estava localizada em um monte. Olha como isso é profético. Deus só precisa de uma família posicionada. Deus só precisa de uma família que entendeu o seu propósito. Aquela mulher, Débora, viu que a palavra menciona o nome do marido dela? Lapidote. Tinha uma casa estruturada no Senhor, uma casa firmada na rocha. E lá em cima, essa casa que era guardada pelo Senhor, pessoas subiam e desciam. As pessoas iam até lá para se aconselharem, para terem resolução de problemas, para clarear as ideias. Será que era por causa da Débora? Será que era por causa do Lapidote? Não, era por causa de Deus na vida deles. Do mesmo jeito que Deus era com Débora e Lapidote, Deus quer ser com você e seu cônjuge. Deus quer ser com você e sua casa. Você só precisa lançar fora toda rebelião e obedecer e buscar. Estar no monte é profético para nós, porque significa buscar as coisas do alto. Jesus subia o monte para estar sós com o Pai. Vamos para o profeta Isaías, capítulo 2, versículo 3. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que eles nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Subamos ao monte. Isso significa ir para lugares mais altos, tirar os nossos olhos do lugar comum, dos acontecimentos cotidianos. Nós não temos como fugir do cotidiano, não é mesmo? Mas você pode parar a cada dia e ter intencionalmente um momento mais de contemplar as coisas do alto. Na correria dos compromissos, na pressa de uma agenda, tenha tempo para olhar para o céu e falar: Deus, os céus declaram a sua glória. Olhar um passarinho, ouvir o canto dos pássaros. Sabe, observar as coisas que foram criadas por Deus. Tudo isso é necessário para nós, sabia? Nós fomos feitos do pó dessa terra. E quando nós desconectamos da terra, nós também desconectamos de Deus. E nessa selva de pedra, nós desconectamos muito fácil das coisas de Deus. Um monte de telas, não temos tempo para ter conexão. A nossa alma precisa de silêncio. Os nossos olhos precisam olhar para as coisas naturais, que não foram criadas por homens, mas por Deus. Nós precisamos disso, nós não somos máquinas.
Nós somos orgânicos em Deus. Você sabia que nós temos neurônios espelhos? Neurônios espelhos, tanto que quando uma pessoa boceja, você vai abrir a boca também. A pessoa vem diante de você para resolver um problema e ela começa a gritar, a gesticular. De repente você está fazendo como ela. E Deus está falando, ei, aquietem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não seja assim tão manipulável pelas mãos do inimigo, pelas mãos de Jabim. Jabim estava intimidando o povo de Deus. Ele punha os carros de ferro e o povo tremia. Mas quando nós estamos nos lugares mais altos, pouca coisa nos faz tremer nessa terra. E mesmo quando os nossos joelhos começam a bambear, Deus vem e nos sustenta. Mas nós temos que ter tempo intencional com Deus, oração, busca, intercessão. Algumas coisas aqui embaixo estão realmente assustando as pessoas. Notícias. Tem gente, e é assim, é uma coisa de repetir o que se ouve. Já chegou uma notícia, já está espalhando, e é tudo muito rápido, porque a notícia do outro lado do mundo já chega na palma da nossa mão, diante dos nossos olhos, em poucas horas. Então, estamos sendo facilmente manipulados. A ideia, então, é se deslocar do patamar humano para o divino, do natural para o sobrenatural, deslocar-se da carne para o espírito, porque Deus quer usar as nossas vidas para inspirar outras vidas, para trazer outras vidas para o reino dele, perpétuo e inabalável. Quero subir, Senhor, eu quero subir. Você pode dizer a Ele, eu quero subir, Senhor, a lugares mais altos, subir com intimidade, comunhão, acima das coisas que nos apertam o coração. Sabe que você tem esse poder de parar no momento em que você está se sentindo esmagado, oprimido, alguém te feriu, feridas de morte na sua alma, alguém te ofendeu, alguém proferiu maldição contra você, e a sua alma está em dor. Você pode fechar os olhos e se conectar no Senhor, e nessa conexão você pode receber a cura imediata, plena, completa. Esse é um poder que está disponível a nós pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Por favor, não ande com feridas abertas. Tem gente que não pode, às vezes, passar por um lugar que sobe aquele frio na espinha de medo. Tem pessoas com traumas, com síndrome de pânico, que não conseguem sair de casa. Não aceite isso na sua vida. Clame a Deus, grite a Ele por socorro. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para virar a chave. Ele virou a chave nos dias de Débora. Ele fez o impossível acontecer. Precisamos discernir os caminhos de Deus para cumprir os seus desígnios. Lembra quando Jesus olhou para Jerusalém? Ele estava entrando, ele olhou e chorou. Uma das poucas vezes que Jesus chorou foi olhando para a cidade santa. E ali ele viu a ruína, ele viu aquilo que iria acontecer alguns anos depois. Ele viu o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus viu e chorou. Muitas vezes o Senhor vê o que vai nos acontecer. Jesus chora conosco, sabia? Mas Ele também é aquele que nos levanta, nos motiva, porque Ele sabe o que vem depois. Vamos para Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao 14. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, e se você quiser acompanhar no telão. Hoje a gente deu um probleminha aqui na televisão, mas vai ser resolvido
Em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando vão acontecer essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então será o fim. Então tem Jabim, tem carro fazendo susto, tem tremor de terra, tem guerra, em tudo isso, e ainda não é o fim. O sinal é que o evangelho será pregado até os confins da terra, então será o fim. O amor de muitos se esfriará, está tudo aí, se esfriou já. Nós já vemos isso na indiferença entre as pessoas, numa maldade, uma maldade refinada. Nós podemos entender que a volta de Cristo vai sinalizar todas essas coisas. Vai existir uma geração na história da humanidade, e essa geração vai experimentar a volta do Senhor Jesus. É o que nós podemos chamar de a última geração. Vai ser a última hora das nações. Pois bem, nós não podemos afirmar que somos essa geração, mas a Bíblia coloca sinais que vão mostrando, para que a gente não também seja pego de surpresa. Porque o Filho do Homem virá como um ladrão, no quesito que não vai anunciar a vinda, mas os sinais já foram dados aos que creem. Então, apenas os que creem estarão preparados. A palavra de Deus diz que os que perseverarem. Sabe, eu não sei se Jesus volta daqui a 5 ou 50 anos, mas eu sei que nós precisamos estar preparados para o próximo ciclo de Deus na nossa vida. Tem um próximo ciclo no plano de Deus e nós estamos na ativa. Nós somos a igreja da nossa geração. Nós somos a voz profética. Nós somos como Débora nos dias de Jabim. Nós precisamos aprender com o que ela nos ensina. É exatamente o que está acontecendo agora. Deus está trazendo um ciclo no seu plano. Sabe, o que está acontecendo? Há uma construção, há uma edificação do corpo de Cristo, uma estrutura que está sendo gerada em nós e por meio de nós. Uma igreja que vai suportar os abalos que virão para os próximos anos. Deus está fazendo com que a gente tenha uma casca grossa. Deus quer tirar essa igreja Nutella da ativa. Vai ter prensa, porque a prensa vai fazer com que você esteja mais preparado. Você é um exército. Em Cristo Jesus, você faz parte do exército de Deus,
não é um jardim de infância. Apesar que o reino de Deus pertence às crianças, é por causa do coração delas. Mas Deus conta com a maturidade dos adultos, com famílias estruturadas, homens e mulheres que entendem o chamado em Deus. O próximo ciclo do Senhor para nós sempre vem carregado com bondade e misericórdia. Essa estrutura que Ele está forjando em nós é para recebermos um vinho novo. A história de Débora é um exemplo para a nossa vida. Na geração dela, Débora respondeu ao chamado de Deus com um posicionamento firme em sabedoria. Ela tinha um modo de vida diferente. O estilo dela e da família dela era diferente dos demais. A Bíblia sinaliza que tinha ali um formato, né? O céu está nesse movimento, a terra está nesse, e quem pertence ao céu não tem o mesmo movimento da terra. A nossa fé não se apoia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por isso nós entendemos o mundo ao nosso redor de uma perspectiva diferente do que aquelas pessoas que não creem na Bíblia. Nós cremos em cada uma das histórias, na íntegra. E nós sabemos que essas histórias, quando tocam as nossas histórias, têm poder para virar chave, para movimentar-nos, para nos tirar do lugar comum e nos elevarmos em lugares mais altos. É assim que funciona. Você precisa entender. Se você crê no Senhor Jesus, você terá sim escape, salvação. Você vai ter respiro, mesmo em dias de muita opressão. Mas você tem ferramentas para isso. Você precisa dessas ferramentas. Então a história de Débora nos ensina, né? A nossa fé, como a de Débora, vai nos transpor. Então prepare-se para os dias que estão vindo. Não seja como aqueles que estavam amedrontados com o barulho que o exército inimigo fazia. Débora é uma representação do desperta. Desperta, igreja, não esteja neste lugar de medo, neste lugar de intimidação. O barulho que o inimigo faz aqui embaixo não pode se comparar com o som do céu. Ouça o som do céu. O som do céu vai te fazer ter expectativa por coisas mais altas na sua vida. Há 20 anos aquele povo ouvia o som do terror. Há 20 anos Jabim tocava o terror. Mas Deus guardou uma casa, no monte que ficava entre Betel e Ramá. Betel, casa de Deus. E Ramá. Então quer dizer que nesse lugar, entre esses dois, nós estamos numa natureza que é natural do homem. Então você está entre a carne e o espírito, mas aí dentro está a casa de Deus. Ainda tem uma carne que fica tentando militar contra o teu espírito, mas deixa a casa de Deus prevalecer. Tem uma igreja no monte do Senhor. Deus mesmo a preserva. É Deus mesmo que está preservando. Deus está tirando uma igreja de dentro da igreja. Ele não abre mão do plano de salvação. E dentro disso que Ele está fazendo é para preservar uma igreja no monte, uma igreja nos lugares altos. Como Ele falou ali com João em Apocalipse, sobe um pouco, que eu quero te mostrar umas coisas. Deus está fazendo uma igreja subir um pouco e enxergar mais alto. Você está conseguindo acessar? Você está tendo visão? Ou você enxerga aquilo que eles te mostram ali no mundo? Ou você só consegue enxergar o óbvio e você chega a uma conclusão rápida, como a de todo mundo lá fora? Você está repetindo o mesmo mantra lá de fora? Não tem mais jeito, agora é só miséria. Eita, povo amaldiçoado. Também tem que comer o pão que o maligno pisou e amassou. Não. O que sai da boca da igreja, que está em lugares altos, é profético.
Assim como Deus, no livro de Juízes, aquele povo rebelde, com o coração cheio de rebelião, Deus levantava vozes proféticas, Deus jamais amaldiçoou aquele povo, Deus jamais abandonou aquele povo, mas Ele foi levantando vozes proféticas. Na nossa geração nós somos essa voz, você é essa voz. Não despreze a voz que você carrega, voz do que clama no deserto. Clame no meio do deserto. Não repita o que os seus olhos veem, mas repita o que o livro de Deus te mostra. Hoje Ele está nos mostrando um cenário. 20 anos de muita tristeza e opressão. Sua tarefa hoje é permanecer vivo no meio dessa situação toda. É uma igreja que Deus está fazendo permanecer viva. Enquanto você não puder fazer tudo o que você quer fazer, faça o que você pode. Faça como Débora. Débora, durante esses 20 anos, ela fez o que ela podia. Debaixo da tamareira, ela aconselhava, ela cuidava da casa, cuidava do marido. Faça você isso. Tem pessoas que falam que creem em Jesus, mas se envolvem em tanto debate político, em tanta controvérsia, em tanta coisa infrutífera, quando que aquilo que Deus falou para cuidar não está cuidando. Pessoas se perdendo em ter amor à própria vida. Permaneça vivo, o tempo é de você permanecer vivo, crendo, não deixa a depressão entrar na sua casa. Ore, põe o sangue de Jesus nos umbrais, declara: minha casa está protegida, o espírito da morte não entra, o espírito dessa tristeza, dessa depressão, o mal do século, mas não é o mal da igreja, não é o mal daqueles que estão ligados na videira. Põe essa tristeza para bater em retirada. Mantenha-se vivo e alerta. Manda esse espírito de sonolência embora. Manda essa preguiça espiritual embora. Vai pôr seu joelho no chão. Vai orar. Vai clamar. Deus vai ouvir o seu clamor. Tem uma igreja no monte do Senhor, porque Ele mesmo disse: não faltará profeta. Tem 7.000 ainda que não se dobraram a Baal. Deus sempre preserva a linhagem da salvação. O plano de salvação está na ativa. E nosso clamor faz com que Ele comece a se movimentar. O mundo vai te dar um monte de motivos para reclamar amanhã mesmo. Vai começar orando, você vai chegar no seu serviço, talvez vai ter um problema, talvez probleminha, talvez problemão. Não deixe esse problema te transformar numa murmuração, porque tudo que o diabo quer. Sabia que a murmuração é um canto no ouvido de Satanás? Adoração a Satanás. É aquela pessoa reclamona, é aquela pessoa que vê o problema e repete igual um papagaio. Achar um culpado não vai resolver. Clame ao Senhor. A sua adoração a Deus é a sua total dependência. É levar para Ele as suas necessidades, as questões que você precisa que sejam resolvidas. Isso é cântico nos ouvidos. O nosso Deus é Pai. Qual pai aí não tem prazer de ouvir um filho e poder auxiliar, ajudar de imediato? O mundo vai te dar esses motivos para você reclamar, mas você só precisa de um motivo para agradecer. Sabe qual é? Jesus vive e reina. Jesus vive, reina, e Ele vai voltar para nos buscar. Isso é suficiente para você ser alguém feliz todos os dias da sua vida. A esperança não é tática. A esperança é uma estratégia. Nós carregamos uma esperança viva. A estratégia, qual a diferença, você sabe, num plano de guerra? Existem estratégias e táticas. A estratégia é o plano geral, de longo alcance, para alcançar um objetivo, médio, longo prazo. Enquanto a tática é de curto prazo, são ações específicas que Deus te dá.
Deus é Deus presente. Ele nos dá estratégias e táticas. Durante 20 anos, Deus deu uma estratégia para Débora e para a casa dela. A estratégia era: ensina sabedoria, ensina princípio, continua firme, não se canse de fazer o que é certo, não se canse de fazer o bem. É um trabalho de formiguinha. Mãe, não se canse de cuidar dos seus filhos, de estar de olho nele. Pai também, mas eu falo mãe, porque a mãe talvez tenha esse olhar mais detalhista. Porque Deus fez homens e mulheres diferentes. O homem cuida, mas cuida de uma maneira e a mulher de outra. E a família unida, guardando os filhos. Quantos filhos estão perdidos dentro de casa, dentro do quarto, na tela de um celular? Filhos matando seus pais. Casamentos destruídos por causa da frieza, porque a tela tomou o lugar da intimidade do casal. Meu Deus, é assustador. Maridos matando esposas. Hoje mesmo, viemos para a igreja clamando e chorando. Uma professora da minha filha sofreu feminicídio. Foi encontrada morta, com requintes de crueldade. O mal está aí, está muito perto de nós. O pastor logo falou com a nossa filha: está vendo o que dá? É muito importante você saber com quem vai casar. Primeira decisão mais importante da vida: escolher o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segunda, o seu cônjuge. Você que está escolhendo a sua esposa, você que está escolhendo o seu marido, clame ao Senhor, se consagre, se prepare. Isso é estratégia. Vai levar um tempo, mas vai valer a pena. Vai chegar o tempo da tática, do tato. Nós precisamos ter paciência no Senhor, esperança no Senhor, saber nos posicionar conforme o Senhor deseja. E Débora fez isso. Como ela era juíza, ela estava ensinando princípios poderosos da palavra, num tempo em que o povo estava só se desviando dos princípios. A Bíblia diz que era um tempo em que cada um fazia o que era certo para si mesmo. Cada um fazia o que dava na telha. Enquanto isso, Débora estava ensinando os princípios. São os pequenos começos, os lugares secretos, aquilo que ninguém vê. Sabe, Débora estava ocupando o seu lugar. E você tem feito o mesmo? As pessoas, elas costumam aplaudir o momento da luz, onde ali aparece o resultado, mas quase nunca enxergam os dias de sombra. As pessoas celebram os nossos resultados, mas não celebram as renúncias. Todo resultado tem um secreto. As pessoas não celebram o preço a ser pago, o joelho dobrado, as lágrimas escondidas. O sim que te custou noites de renúncia e cansaço, batalhas constantes. Mas isso tudo vai valer a pena. Por isso não permita que a crítica de quem não conhece a sua história defina o seu destino. Quem não carregou a sua cruz não pode ter o seu ouvido para que possa te ouvir, para que possa te falar e você ouvir e se sentir ferido. Não. Ouça o Senhor, ouça a voz dEle. Você tem sido fiel, mesmo sem plateia? Você tem sido fiel, mesmo sem aplauso, mesmo sem curtida? Porque o que alcança curtida, hoje em dia, são coisas vazias, fúteis. Fotografias, postagens, algoritmos. Mas ser fiel ao Senhor significa que você está se posicionando para algo maior que virá. Vai chegar o momento em que Deus vai te levantar. Amém, pastor? Isso tem peso no céu. Sua decisão do secreto. Isso tem peso no céu, não pare. Deus vê o que ninguém vê. Ele recolhe cada renúncia. Porque o nosso futuro pertence a Deus.
Já estamos fazendo algo que tem a ver com o futuro, hoje, aqui. O que você está recebendo, essa semente que você está recebendo, você não vai comer o fruto dela agora, mas vai chegar um momento. Deixa essa semente encontrar a terra boa. Dê tempo para as coisas de Deus. Deus está abastecendo você, Deus está te ensinando, te enchendo, Ele está investindo. E chegará o momento em que você vai ouvir de Deus o que Débora ouviu. Agora é a hora de agir, Débora. Agora eu vou te usar. E Débora tinha um plano. Nós estamos caminhando para o fim da mensagem. Vamos para Juízes 4, de 6 a 9. Aqui está o plano. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. E lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Aleluia. 8. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Ela respondeu: está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Deus deu agora a tática. Era algo para fazer naqueles dias. Chega o momento que Deus fala: agora, chega de esperar, agora é o cumprimento da promessa. Mas agora eu preciso que você faça isso. Agora eu preciso que você chame alguém. Ou talvez agora eu preciso que você saia daquela mesa. Eu preciso que você desvencilhe daquela amizade. Eu preciso que você saia daquele lugar. Deus fala, e você sabe. A gente que às vezes faz ouvido de mercador, mas Ele fala de novo. Ele levanta o profeta, Ele levanta a mensagem, Ele fala ao seu ouvido. Baraque era comandante do exército de Israel, e ele estava muito desconfortável diante de 900 carros do exército inimigo. Ele não sabia como agir, mas Débora carregava uma palavra profética. Vai, atrai gente ao monte Tabor. Sabe, o que Deus mostra aqui é que a força que a gente carrega, ela é todinha de Deus. A palavra diz que Ele aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. Só que Baraque resolveu não olhar para Deus, mas para os 900 carros. Mas Débora, ela já estava há esses 20 anos se fortalecendo em Deus, deixando Deus aperfeiçoar o poder dele na fraqueza dela. Então ela veio com uma palavra, com um dínamo, e ela carregava tanta força que ele falou: eu só vou se você for. Por que você? Por que a Débora? Você pode perguntar: por que eu? Porque Deus escolheu. E saiba você que não tem a ver com você. Quando quiserem te adorar, quando quiserem te aplaudir, diga: não sou eu não, tá? É Deus na minha vida. É a fidelidade de Deus. Aprove ao Senhor, pela misericórdia dele, me escolher. E eu disse: eis-me aqui. Então eles foram para o monte, e quando chegaram lá, viram que passava de 10.000 homens. Sabe quando você tem aquela sensação de que não precisam mais de você? Naquele primeiro momento, Baraque falou que ela precisava ir, e então ela foi. Mas na hora que chegou lá, ele viu 10.000 homens. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei dos irmãozinhos da garagem. Tem aqui uma. Quem era da garagem? Levanta a mão. Ó, alguns. Vocês hoje podem olhar aqui quando a igreja está cheia e pensar: agora eles não precisam mais de mim. Agora a igreja, a Missão Life não vai precisar. Hoje eu só sou mais um. Não é. Vocês são únicos. Vocês carregam um propósito. Deus ligou vocês nesse propósito. Assim como, mesmo com aqueles 10.000,
A Débora precisava ir. Deus tinha algo ali com ela. A profetisa era Débora. Ela podia ter até 100.000 pessoas ali, mas Débora era imprescindível, porque nós carregamos algo que nos torna únicos. Você não é a única pessoa neste lugar, mas você é uma pessoa única aqui, não tem nenhum outro como você. E isso para nós significa tudo. E a Bíblia diz que Císera, o comandante do exército inimigo, fez exatamente o que Deus anunciou. Deus sabe o que o nosso adversário vai fazer. Deus sabe as tramas de Satanás contra nós. Deus conhece. Deus falou. E é exatamente como ele falou para Débora. Aquele exército inimigo levou os carros para um ribeiro seco. E ali eles estacionaram. E Deus sabia que exatamente naquele lugar, quando descia chuva, o lugar inundava rapidamente. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai usar as questões naturais da sua vida. Ele vai usar situações no seu trabalho. Ele vai levantar pessoas. Quando Deus te mostra algo para você fazer, não pense em fazer sozinho. Ele falou com Débora. Débora foi até Baraque. E ainda teve a Jael. Teve envolvimento de outras pessoas. Esteja atento em quem você vai incluir naquilo que Deus está fazendo. Deus atraiu o exército inimigo. E existem coisas na sua vida que só estão acontecendo porque você tem sido subestimado. Existem coisas que te acontecem porque pensam que você está seco, porque pensam que você está falido, porque pensam que você não é de nada. Tem pessoas que olham para a gente e não dão nada por nós. Olha e fala, um ramo seco. Pararam ali num ribeiro seco. E já cantaram a vitória antes, mas não sabiam do que Deus estava prestes a fazer. Nossos adversários não conhecem os planos de Deus sobre nós. O nosso advogado fiel está cuidando da nossa causa. Ele está nos dando estratégias. Se tão somente você ouvir a voz do Senhor e obedecer, essa situação vai virar. Eu não sei a sua situação, eu sei a minha. Mas eu estou na estratégia do Senhor. Esperança viva, paciência, constância. E chegará o momento da tática. Chegará o momento de Deus virar a chave. E quando o exército inimigo, então, estacionou seus carros naquele ribeiro de Quizom, a Bíblia diz que os céus se abriram. E ali começou a chover, uma chuva de vento muito forte. Juízes 5, de 20 a 22, vai nos mostrar isso. E essa vai ser a passagem do fechamento da mensagem. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Císera. Presta atenção, que coisa poética. Mas as estrelas lutam as nossas causas. Toda a criação, tudo conspira em nosso favor, porque nós somos o povo chamado pelo nome do Senhor. Quando Deus ordena, ninguém pode impedir. As estrelas, desde o céu, lutaram as estrelas, desde as suas órbitas, lutaram contra Císera. Amém, irmão? O rio Quizom os levou, o antigo rio, o rio Quizom. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam, galopavam os seus poderosos cavalos. Aleluia! Nós vemos aqui então que o céu também trabalha ali, naquele momento, para a vitória do povo de Israel. E os cavalos, e tudo ali conspirava. A grande vitória não foi de Baraque, nem de Débora, e nem de Jael, uma mulher que ao final aparece ali, para a glória de Deus. Ela é usada para finalizar a vitória, para consumar a vitória. Ela vai e ela
crava uma estaca na têmpora de Císera, como que finalizando o tempo da angústia, da opressão. Deus está fazendo isso sobre a nossa nação. Deus está fazendo isso sobre a sua casa. Deus está fazendo isso sobre a igreja. Sim, o inimigo correu a pé. Císera fugiu sozinho e caiu nas mãos de uma mulher, para que toda a glória fosse dada ao Senhor. Vai jorrar água do céu sobre o Brasil. Vai jorrar água de Deus sobre você. A grande vitória do Senhor é a vitória do povo de Deus. Quem crer nele, vai fluir água, ainda que de uma terra seca, ainda no meio de muita dor e de muita escassez. Há uma palavra de Deus sobre nós. Nós cantaremos o hino da vitória do Senhor. Amém? Você pode ficar de